Em nossa aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 12, Açúcar, o ouro branco. Nesse capítulo, nós vamos verificar como foi a formação e a estruturação da divisão do trabalho nos engenhos de açúcar na colônia. Nós vamos ver reconhecer os papéis dos trabalhadores livres e dos escravos, no Brasil dessa época. Também vamos ver como funcionava o trabalho especializado na lavoura e o trabalho doméstico. Nós vamos refletir sobre a vida dos escravos no contexto colonial e as formas de resistência que eles apresentaram contra a escravidão. Nós vamos identificar os aspectos do consumo e do modo de vida que eram praticados entre a população, entre as diversas camadas da população da colônia. Um dos principais produtos da colônia brasileira até os dias de hoje é a cana-de-açúcar. Entre 2017 e 2018, a produção nacional foi de aproximadamente 647 milhões de toneladas. Espalhada por diversas regiões do país, essa produção é a base para diversas mercadorias, das quais as mais conhecidas é o açúcar refinado, amplamente utilizado em nossa alimentação. Entretanto, o açúcar é apenas uma das múltiplas utilidades da cana. Desde a década de 1970, o governo brasileiro investe em tecnologia para transformar a cana-de-açúcar em combustível, o chamado etanol. Esse combustível é usado para abastecer os mais diversos tipos de veículos e foi uma forma encontrada pelo país para diminuir sua dependência dos combustíveis derivados do petróleo. Além do etanol, nas últimas décadas, a indústria brasileira passou a utilizar a cana para produzir outras fontes de energia, chamadas de bioenergia, e fazer bioplástico. Como a cana-de-açúcar é uma matéria-prima renovável, muitos setores da indústria brasileira apostam em seu uso como forma de ampliar a produção de forma sustentável. Essa importância da cana-de-açúcar, entretanto, não é uma novidade na história do Brasil. Na realidade, esse gênero agrícola possibilitou a organização da colonização da América pelos portugueses e se transformou na base da economia colonial. Sobretudo nos séculos XVI e XVII, a cana era utilizada principalmente na produção de açúcar, mercadoria muito valiosa na Europa. A fim de dar conta da demanda, os portugueses criaram amplas unidades produtivas, chamadas de engenho, e trouxeram um grande número de africanos escravizados para trabalhar nessa atividade. Os engenhos de açúcar. Entre as diversas especiarias apreciadas pelos europeus, o açúcar era uma das mais caras. Originário da Ásia, era produzido de forma artesanal e em pequenas quantidades, sendo utilizado principalmente como medicamento. Devido a seu alto valor, porções de açúcar muitas vezes eram deixadas como herança em testamentos ou dadas como presente a reis e nobres. No século XV, os portugueses iniciaram sua produção açucareira na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores, situados no Oceano Atlântico. Lá adquiriram experiência no cultivo de cana e na montagem dos engenhos, onde a cana era transformada em açúcar. Produzir açúcar no Brasil foi uma opção bastante atraente. O solo e o clima do litoral eram adequados ao cultivo de cana-de-açúcar. Além disso, a venda do produto na Europa poderia render altos lucros para a metrópole. Pioneirismo. São Vicente e Pernambuco, em 1532, expedições comandadas pelos nobres Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza trouxeram mudas de cana-de-açúcar para o litoral paulista. Lá fundaram o primeiro núcleo de povoamento oficial da colônia, a Vila de São Vicente, dando início à produção açucareira que durante 2 séculos sustentou a economia colonial e metropolitana. A partir da segunda metade do século XVI, a capitania de Pernambuco se destacou na produção açucareira devido a vários fatores. A fertilidade do solo, do tipo Massapê, a proximidade geográfica com a Europa, onde se concentravam os mercados consumidores, e com a África, de onde vinha a mão de obra para os engenhos,
e os investimentos feitos por seu donatário, Duarte Coelho. Paralelamente, a capitania de São Vicente enfrentava dificuldades: o esgotamento do solo, a estreita faixa de terras cultiváveis entre o litoral e a Serra do Mar e a maior distância em relação à Europa e à África. Trabalhadores especializados. O funcionamento do engenho dependia quase exclusivamente do trabalho escravo. Entretanto, havia na sociedade colonial vários trabalhadores especializados livres que recebiam salários para exercer funções técnicas e de controle da produção, como o mestre de açúcar, que inspecionava todo o processo de fabricação do produto, o purgador, que cuidava do branqueamento do açúcar, o feitor, que distribuía as tarefas e cuidava da disciplina do engenho. Um exemplo da proporção entre o número de escravos e o de homens livres é o engenho Sergipe do Conde, na Bahia, que em 1635 tinha 80 escravos e 13 trabalhadores assalariados. A vida dos escravizados nas fazendas. Nas fazendas, os africanos escravizados enfrentavam duras condições de vida e de trabalho. Eram alojados em senzalas mal iluminadas e mal ventiladas, onde dormiam amontoados entre esteiras de palha. Sua alimentação diária resumia-se a mandioca, feijão, milho, pão e água. Em dias de festa, recebiam as sobras das refeições servidas nas casas de seus senhores. As punições que sofriam eram cruéis, mas o castigo físico exagerado não era recomendado, pois se temia perder o capital que cada escravizado representava. O trabalho começava bem cedo e terminava à noite. Na época da colheita, os escravizados chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Folga ou descanso havia somente nos poucos feriados religiosos, quando tinham permissão para ir à cidade. Esgotados, doentes, humilhados, os negros escravizados tinham vida útil de aproximadamente 10 anos. Escravizados no trabalho doméstico. Uma parte dos africanos escravizados que os fazendeiros compravam era destinada às atividades domésticas na casa grande. Ocupavam-se da cozinha, a limpeza, o cuidado com as crianças, lavavam as roupas e serviam as refeições. Essa convivência com a família do senhor de engenho tinha grande influência na formação de costumes culturais da população brasileira, pois ocorria um aprendizado dos dois lados. Por um lado, os africanos conheciam outros modos de preparar alimentos e tinham crenças e línguas diferentes. Por outro lado, os portugueses falavam a língua portuguesa, professavam a religião católica e tinham modos de se vestir que imitavam a moda europeia. Quando a família do senhor de engenho ia às vilas, levava seus escravos domésticos com roupas de festa, pois era um modo de exibir a prosperidade da família. As crianças pequenas, tanto da família do senhor de engenho quanto os filhos de escravos, conviviam e brincavam juntas. Costumava haver uma ou mais escravas para cuidar das crianças. Eram as mucamas, que, inclusive, amamentavam os bebês da família do fazendeiro.